Bom dia, meus amigos. Bem, hoje nós vamos fazer uma postagem sobre uma das unidades políticas da federação, que é o estado do Pará. O estado do Pará, que é o segundo maior estado brasileiro em extensão territorial. O estado do Pará tem quase 1.250.000 km², o que faz com que o estado do Pará seja o segundo maior estado do Brasil e da região norte, já que os dois maiores estados do Brasil estão localizados na região norte, que é o estado do Amazonas, com mais de 1,5 milhão em primeiro lugar, e em segundo lugar o estado do Pará, com quase 1.250.000 km². Pois muito bem, esse estado do Pará ele está dividido em 144 unidades políticas. Essas 144 unidades políticas são os 144 municípios que existem no estado do Pará. Tá? Um desses municípios, o município de Altamira, é o maior município do Brasil em extensão territorial. Para os senhores terem uma ideia, o município de Altamira ele tem quase 160.000 km². Para os senhores terem uma ideia, muitos estados brasileiros são menores do que o município de Altamira. Para vocês terem uma ideia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, todos esses estados são menores do que o município de Altamira. É aí próximo ao município de Altamira que está sendo construída, já está praticamente concluída, aquela que é a hidrelétrica polêmica, que é a hidrelétrica de Belo Monte. No Pará nós vamos encontrar, além de Belo Monte, no rio Xingu, que é afluente do rio Amazonas, a gente vai encontrar aquela que é a outra, juntamente com Belo Monte, maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira. Esta última localizada no rio Tocantins, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada na cidade do mesmo nome. Aí os senhores poderiam me perguntar, mas a Frânia, a maior usina hidrelétrica do Brasil, não é aquela que é a maior usina hidrelétrica do mundo, que é Itaipu? Eu responderia sim, esta é a maior usina hidrelétrica do Brasil, a usina hidrelétrica de Itaipu. Só que Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, ela é um consórcio binacional, ou seja, ela foi construída em sociedade entre o governo brasileiro e o governo paraguaio. E essa usina hidrelétrica de Itaipu, ela não é a maior usina hidrelétrica do mundo mais hoje em dia, porque lá no rio Yangtze-Kiang, na China, nós temos a hidrelétrica de Três Gargantas. Então, voltando ao Pará, no Pará nós vamos encontrar então as duas maiores usinas hidrelétricas genuinamente brasileiras, que são a usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, município de maior extensão territorial do Brasil, quer dizer, ela pega a área de Altamira, e vamos encontrar também a usina hidrelétrica de Tucuruí. Inclusive a usina hidrelétrica de Tucuruí é responsável por boa parte do abastecimento energético daqui do nosso estado, do estado do Maranhão. O Pará tem como capital a cidade de Belém, Belém Enterrado Açaí e Pato no Tucupi, garotas bem bonitinhas, o que tem mais por ali, certo? O Pará tem uma culinária famosa a nível mundial, Pato no Tucupi, Tucumã, Abará, açaí, maniçoba, são algumas comidas típicas do Pará. Na cidade de Belém, que é a capital paraense, Belém é uma cidade que tem mais ou menos 1,5 milhão de habitantes, mais 500.000 de Ananindeua, só aí dá 2 milhões de habitantes. Aí tem mais Marituba, Americano, que são municípios localizados na periferia de Belém. A área metropolitana de Belém tem mais ou menos 2,5 milhões de habitantes. Desses 2,5 milhões de habitantes, cerca de 1,5 milhão estão em Belém, mais 500.000 estão no município de Ananindeua, que é praticamente um prolongamento de Belém. Ananindeua está emendada com Belém. Então é nessa cidade de Belém que acontece, no segundo domingo do mês de outubro, aquela que é uma das mais famosas festas religiosas brasileiras do calendário católico. Esta festa é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que congrega milhões de pessoas nas ruas de Belém acompanhando a procissão, não só a procissão da noite, do sábado, que é a procissão da trasladação, como a procissão do Círio no domingo de manhã.
Então essa é uma das festas mais famosas do calendário católico, o Círio de Nazaré. Inclusive o paraense católico, ele considera o Círio uma festa inclusive mais importante do que o próprio Natal. Então alguma coisa aí sobre Belém. Perto de Belém tem uma outra grande cidade paraense, a mais ou menos uns 65, 70 quilômetros, que é a cidade de Castanhal, certo? Castanhal é uma das cidades famosas pelo carimbó, que é uma música típica do Pará, cidade de Castanhal. Mas a segunda maior cidade do Pará, a gente acabou de falar aí, é Ananindeua, que está praticamente emendada com Belém. Então, tirando Ananindeua, Belém, as duas outras grandes cidades do Pará, essas afastadas de Belém, Castanhal nem tanto, mas são as cidades de Marabá, no Vale do Rio Tocantins. Essa cidade de Marabá, ela fica próxima à Serra de Carajás. Lá em Marabá, o Rio Tocantins recebe um dos seus principais afluentes, que é o rio Itacaiunas. E a outra grande cidade paraense, essa localizada no Vale do Rio Tapajós. Esse rio Tapajós é um afluente do rio Amazonas da margem direita, é a cidade de Santarém. Santarém é a pérola do Tapajós, tá? Lá na cidade de Santarém, o rio Tapajós, ele deságua no rio Amazonas. É um dos grandes pontos de atração turística quando você vai a Santarém. Além de visitar as praias fluviais de Alter do Chão, o Caribe brasileiro, você vê o encontro das águas. As águas azuis do Tapajós desaguando nas águas barrentas, nas águas escuras do rio Amazonas. Nas águas escuras não, mas nas águas barrentas do rio Amazonas, tá? De Santarém partem barcos para várias cidades paraenses fluviais. Santarém tem um dos principais portos fluviais da Amazônia. De Santarém, já tive a oportunidade de ir inúmeras vezes lá. Você pega barco para Monte Dourado, para Óbidos, que é uma cidade histórica muito bonita, para Alenquer, que fica defronte de Santarém, mas só que esse defronte dá mais de 70 quilômetros, tá? Você pega barcos também para ir para Oriximiná, você pega barcos para ir para Faro, para Juruti. Então são cidades localizadas às margens do rio Amazonas. E no caso de Santarém, Amazonas e Tapajós. Outra cidade muito importante paraense, localizada às margens do rio Tapajós, é um dos municípios onde mais floresce o garimpo fluvial no Brasil, que é o município de Itaituba. Itaituba também é uma cidade como Santarém, às margens do rio Tapajós, sendo que Santarém é às margens do rio Tapajós e às margens do rio Amazonas, tá? Eu costumo dizer que se fossem renominar o Pará hoje em dia, o Pará seria chamado de Minas Gerais, porque hoje em dia o estado mais rico brasileiro em minérios não é mais Minas Gerais, porque boa parte das jazidas dos minérios mineiros elas estão saturadas. O estado mais rico do Brasil potencialmente no que diz respeito a recursos naturais minerais é indiscutivelmente o estado do Pará. Se não vejamos, no Pará nós vamos encontrar a maior província mineral do globo, que é a Serra de Carajás. Essa Serra de Carajás tem cobre, tem zinco, tem bauxita, tem manganês, tem ouro e tem principalmente ferro. A principal jazida mineral existente em Carajás é ferro. É ali perto da Serra de Carajás que está a Serra Nua, Serra Despida, Serra Pelada, que nos anos 80 recebeu milhares e milhares de garimpeiros para explorar o grande filão de ouro que existia lá. Ainda existe hoje, mas o ouro é encontrado em profundidades bastante significativas, tá? Então, todo mundo se lembra daquele filme de Renato Aragão, Os Trapalhões na Serra Pelada. No Pará nós vamos encontrar também uma das maiores reservas de bauxita do mundo. Essa bauxita ela é encontrada principalmente no município de Oriximiná, que há poucos instantes eu falei para vocês. O município de Oriximiná é banhado pelo rio Trombetas, que é outro afluente do Amazonas, tá? É da bauxita que a gente obtém o alumínio. Então vejam como o Pará é potencialmente riquíssimo. E inúmeras outras jazidas minerais nós teríamos a falar aqui sobre o Pará, existentes no Pará. Não vamos nos esquecer que também no Pará nós vamos encontrar a maior ilha fluvio-marítima do mundo, que é a ilha de Marajó, com quase 50 mil quilômetros quadrados.
com mais de 12 municípios existentes na ilha, dentre os quais o mais importante é Soure. É na ilha de Marajó que se cria o maior rebanho bufalino do Brasil. O búfalo, sendo negro, ele absorve calor, então constantemente ele procura água para se refrescar. Você pode ir de avião para a ilha de Marajó, pode ir de navio ou pode ir de ferribote. Os ferribotes eles saem de um distrito de Belém chamado Iquaraci e chegam num porto chamado Camará. E de Camará você pode ir por terra até Soure e Salvaterra, que são as duas principais cidades localizadas na ilha de Marajó. Soure é considerada a capital brasileira do búfalo, tá? Então vejam como o Pará é riquíssimo, sem falar que existem muitas praias fluvio-marítimas localizadas próximas a Belém, como a praia do Mosqueiro, que é muito famosa, Iquaraci, Oiteiro, tá? Então essas são algumas das principais características físicas, econômicas, políticas do estado do Pará, que é indiscutivelmente um dos estados mais importantes e ricos potencialmente do Brasil e o segundo maior estado da federação. Meu cordial bom dia a todos, espero que tenham aprendido alguma coisa.